E aí, pessoal, tudo bom? Então vamos hoje falar sobre a pré-história. Sem perder tempo, vamos então entender a divisão da pré-história. A divisão clássica da pré-história, pessoal, está dividida então em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Essa informação precisa ser analisada com cuidado, né? A gente precisa estar memorizando isso de maneira bem clara para a gente compreender as diferenças de cada um desses períodos da pré-história. Vamos compreender então o significado do nome paleolítico. Paleo significa velho, lítico, pedra, né? Seria alguma coisa como a época da antiga pedra ou pedra velha, e também conhecido como a idade da pedra lascada, aonde os povos primitivos do período paleolítico usavam principalmente como ferramenta lascas de pedra, né, pontuda, aonde eles adquiriam quebrando ou encontrando, e esse era o principal instrumento utilizado para cortar, rasgar, né, a ferramenta necessária para que eles conseguissem sobreviver com a caça e outras tarefas aonde eles utilizavam esse tipo de ferramenta. O neolítico, né, neo significa novo, lítico pedra, e esse período também ficou conhecido como a Idade da Pedra Polida. É um pouco mais avançado e as sociedades primitivas elas aprenderam então através do uso de pedras com pedras promover o desgaste e dessa forma criar diferentes modelos, diferentes formas para a pedra ser utilizada. Então conhecido como a idade da pedra polida. E a idade dos metais é justamente quando as sociedades descobrem que, a partir de minérios dos metais, eles podem moldar e fazer instrumentos com muito mais qualidade, principalmente no fato de ser cortante e perfurante. Eu posso dizer para vocês que quando as sociedades aprendem a manusear os metais, aprendem a fazer objetos de metais, eles aumentam em muito o poder de matar outros animais e também outros seres humanos. Dessa forma, muita coisa na história vai acontecer a partir da Idade dos Metais. Vamos analisar então em detalhes cada um desses períodos, me acompanhem. O período do Paleolítico, segundo a divisão da antropologia, é conhecido como o período de selvageria. O período do Neolítico é da barbárie e a Idade dos Metais é o início da civilização. Essa divisão é uma divisão feita pela antropologia, onde classifica uma forma de evolução de cada sociedade. O Murray, que idealizou, antropólogo do século XIX, que idealizou esse formato de divisão, acreditava que todas as sociedades precisariam necessariamente passar por esses estágios evolutivos para chegar à categoria de civilização. É claro que a gente encontrou na história, em momentos diferentes, sociedades vivendo períodos diferentes, né? Então, sociedades que viviam parecido com o período paleolítico, onde basicamente caçavam e coletavam, sociedades vivendo como o período neolítico, onde você já dominava a agricultura e a criação de animais, e sociedades vivendo em processo de civilização e até civilizada, que é uma sociedade mais complexa, com divisão do trabalho, com a existência de um governo, né, e com a existência inclusive de escrita. E aí você tem o início da história e o fim da pré-história, né? Então tá aqui, ó, a selvageria, o período paleolítico, a revolução agrícola no período neolítico e a revolução urbana, aparecimento de vilas, aldeias e cidades a partir da idade dos metais. Me acompanhem. Período paleolítico vai desde o aparecimento do ser humano até mais ou menos 10, 12 mil anos antes de Cristo. Nesta aula a gente não vai discutir, né, o aparecimento do ser humano e apenas vou dizer que haviam outros humanídeos junto com o Homo sapiens sapiens há algum tempo atrás, né? Esses hominídeos, eles eram nômades e viviam basicamente de caça, pesca e coleta. Ali está uma imagem do Australopithecus, que é um hominídeo que viveu por volta de 200 a 150 mil anos atrás. Aqui eu tenho uma outra imagem demonstrando a atividade da caça, né? Eu gosto muito de citar que no período paleolítico, principalmente no tempo mais longínquo, o ser humano vivia basicamente da coleta, né? A sua dieta era à base de frutos, raízes, e a partir da caça é que o ser humano vai começar a consumir carne e proteína,
e isso vai promover também um avanço. Muitos historiadores, muitos antropólogos, muitos estudantes acreditam que é a partir do consumo da proteína da carne que há um aumento da capacidade intelectual do ser humano. Isso é uma discussão ainda, né? Continuando, o que eu quero que vocês entendam é que nesse período, né, do Paleolítico, o ser humano era nômade pela uma própria necessidade de coleta e de caça. Então, o, o, a subsistência se tornava difícil se você permanecesse no mesmo local. Seria muito interessante, então, que você trocasse de local. Os grupos não eram muito grandes, pela própria questão de não haver recursos para todos. Quando um grupo começava a crescer muito, ele dava um jeito de se dividir em dois novos grupos e cada um ia para um local, justamente porque a sobrevivência da caça, da pesca e da coleta depende de que você migre constantemente. Por isso que a gente afirma que nesse período o ser humano era nômade. A economia coletora, basicamente, e alguns instrumentos já haviam sido criados, como o arco, a flecha e a lança, né? Com uma pedra lascada sendo utilizada como principal ferramenta. Continuando, vamos então para o primeiro controle da natureza, ainda no início do Paleolítico, que foi o controle do fogo. Nessa época, o ser humano habitava as cavernas. Eu gosto sempre de deixar claro que ele habitava a entrada das cavernas e não o interior, né, mais profundo das cavernas. A comprovação disso é justamente por conta dos vestígios, tanto das pinturas rupestres como fogueiras e até mesmo sepulturas e altares foram encontrados em entrada das cavernas. Então o ser humano usava as cavernas basicamente como habitação e uma habitação temporária, né? Porque pelo fato de ser nômade, ele ficava migrando e encontrando essas cavernas para se abrigar do frio, da chuva, do sol, dos animais, né? Do perigo dos animais. Então as cavernas eram o principal abrigo dos seres humanos do período paleolítico. Daí eles receberem, né, a nomenclatura de homem das cavernas. Os registros estão principalmente nas pinturas rupestres, como essa que vocês estão vendo aí, e já utilizava-se pele de animais para proteção contra o frio, contra ataque de animais, né? Vamos lá. A divisão do trabalho era feita basicamente por sexo e idade. Então, se você fosse homem, mulher, criança, adulto, idoso, você teria funções nessa sociedade diferentes na realização de tarefas. A linguagem era a principal forma de comunicação, não havia escrita e nem outra forma de registro, né? Então, basicamente, passava-se oralmente, de geração para geração, os conhecimentos adquiridos, né? Há uma comprovação de que havia valorização da criança. A criança não era vista como um adulto pequeno, mas ela era vista como um diferente. Isso é demonstrado principalmente porque foi encontrado objetos como brinquedos feitos exclusivamente para que as crianças pudessem se entreter. Isso demonstra uma preocupação de que a criança não era um ser humano formado. Então, ainda no período do Paleolítico, demonstra-se, através dos vestígios arqueológicos, que a criança era vista de uma maneira diferente, especial, né? Certamente com cuidado e com uma proteção extra. Isso demonstra que havia ideias abstratas, porque quando você enxerga um semelhante como não sendo totalmente igual a você e dando a ele um tratamento diferenciado, demonstra que, neste momento, o ser humano já tem uma ideia, uma capacidade que vai muito além dos outros animais, dos outros seres vivos como completo, mas principalmente dos outros mamíferos, que demonstra que o ser humano tem uma capacidade aqui intelectual de pensar e analisar coisas que vão além da ação e da reação, tá? Outra coisa que demonstra essas crenças e ideias abstratas é a preocupação com a morte. Diferente dos outros animais, o ser humano se preocupa com aqueles que morreram e elabora sepultamentos. Ele guarda o corpo do morto em local especial. É muito comum encontrar sepulturas do período do Paleolítico, onde os objetos da pessoa que morreu eram enterrados junto com ele, demonstrando que havia uma relação direta entre as ferramentas da pessoa que morreu, né, enquanto utilizava em vida, e o desejo de que ele continuasse
num pós-vida ou numa ideia depois desse novo estágio do ser humano com aquelas ferramentas. Isso demonstra que havia ideias abstratas envolvidas na relação entre os seres humanos. Vamos agora ao Neolítico, né? Vai de 10 mil anos antes de Cristo a aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo. O Homo sapiens sapiens ele se torna sedentário, ele passa a praticar a agricultura e a pecuária, né? Eu gosto sempre de deixar claro, de a gente imaginar a cena. Quando o ser humano era coletor, certamente deve ter acontecido que alguém percebeu que ao comer um fruto e deixar, por exemplo, a semente em algum terreno fértil, a árvore da qual ele tirou o fruto brotava, ainda pequenininho. Então alguém deve ter tido a ideia de, poxa, se eu consigo trazer a árvore para perto de mim a partir da semente, eu não vou precisar mais ficar coletando. Então, certamente começou-se a experimentar pequenas árvores, frutos, cereais, raízes, né, como batatas, cebolas, cenouras, que o ser humano começa então a ficar num mesmo local e produzir seus próprios alimentos, né, sua própria agricultura. E o ser humano ele começa a perceber também que melhor do que caçar um animal seria aprisioná-lo, alimentá-lo, né? E permitir que ele procriasse, e dessa forma, ao invés de caçar o animal, eu posso simplesmente abatê-lo porque ele está num local onde eu controlo. Eu controlo a entrada e saída dele, e aí começa então a pecuária. Não precisa nem discutir que isso é um avanço enorme, né? Quando o ser humano ele passa a viver da agricultura e da pecuária, existe um salto na qualidade dos alimentos e, consequentemente, num aumento populacional. Aqueles grupos nômades do Paleolítico dá lugar, então, a um grupo que é sedentário, porque a própria necessidade de cuidar e lavrar a terra e a criação de animais não permite que você fique mudando de local para local, né? Então, o ser humano ele passa a se sedentarizar e há um aumento da quantidade de pessoas. E isso era muito bem visto, porque quanto mais pessoas é mais força de trabalho para produzir ainda mais alimentos. E vai então surgir as primeiras aldeias, né, as primeiras vilas e as primeiras cidades a partir então do controle da agricultura e da pecuária. Aqui são imagens mostrando a nossa relação com a domesticação dos animais e a criação de animais. Uma economia que deixa de ser coletora para passar a ser produtora, né? E isso acontece no período neolítico, também conhecido como Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. O principal instrumento dessa época é a enxada, para fazer sulcos na terra, justamente para afofar o solo, para que melhore a qualidade do plantio, né, das sementes. Continuando, eu gosto sempre de falar que os cereais ganharam o papel de destaque, principalmente pelo seu alto poder nutritivo e pela sua velocidade de colheita, né? O arroz, o trigo e outros tipos de cereais, eles são muito rápidos no crescimento e na geração de frutos, e com isso foram muito bem vistos pelas essas sociedades ainda do período neolítico como forma de plantio para que produzisse alimento. É rápido produzir esses alimentos e é um alimento muito nutritivo. Outro detalhe interessante do período neolítico, o fato do ser humano ter se tornado sedentário, é a construção de habitações, e aí é como se o ser humano começasse a sair das cavernas, né? E existem várias representações ainda encontradas no mundo desse período, como essas construções feitas na pedra. Detalhe, são construções que utilizam buracos naturais, cavernas naturais, mas que foram trabalhadas. Isso demonstra que havia uma preocupação em se manter naquele local. Não são cavernas que eu encontrei, são espaços que evoluíram de uma caverna para uma habitação de pedra. E que isso fique bem claro, né, que demonstra o processo de sedentarização e permanência no local. Outras formas de construção encontradas ao redor do mundo, muito comum construções feitas de barro e de palha. Em outras regiões encontrou-se feitos de pedra e algumas feitas de
pele de animais, né? Então, o ser humano ele diversifica muito a maneira de construir o seu abrigo. Isso demonstra que havia uma preocupação em permanecer no local por mais tempo. Como eu havia falado, há um grande crescimento da população, começa a aparecer as vilas, aldeias e as primeiras tribos maiores, né? A sociedade ainda é uma sociedade muito simples, mas você já tem um aumento da divisão do trabalho, que deixa de ser por sexo e idade e passa a ser por tarefa. Então, como a sociedade está crescendo, as pessoas, mediante suas qualidades, suas habilidades, a tarefa que desenvolve, ela vai ter um trabalho diferente, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo que a necessidade de guardar o alimento e de registrar vai dar espaço, então, ao escriba, né, ao cara que vai registrar esse alimento. A construção de canais de irrigação, de pontes, de diques, vai dar espaço para um novo trabalho intelectual, trabalho de coordenar, de administrar grupos de pessoas para que o trabalho coletivo resolvesse um problema que era de toda aquela sociedade. Vai surgir também o trabalho de defesa e garantia de que o alimento que nós colhemos não vai ser saqueado, roubado ou pego por alguém. E aí surge o trabalho, né, do soldado, do guerreiro, aquele que vai defender a sociedade. Então, a gente pode observar que a partir dessas descobertas, dessa evolução, da revolução agrícola e da criação de animais, começa a aparecer trabalhos que são muito diferentes daqueles trabalhos das sociedades do Paleolítico, né? Interessante que com o crescimento da população cria-se subgrupos. Nas sociedades do Paleolítico, os grupos chegavam a ter 60, 70 pessoas e a relação entre eles era sempre muito próxima do grupo inteiro. Já numa sociedade do Neolítico, onde você tem as primeiras aldeias, que podem chegar a 5.000, 6.000, 10.000 pessoas, e aí você começa a ter subgrupos. E esses subgrupos são principalmente ligados por laços familiares. Então, dentro de uma sociedade do período neolítico, principalmente na época da Idade dos Metais já, você passa a ter a ideia da família como subgrupo dentro do grupo da sociedade, onde você tem uma relação mais próxima. E, interessante, você não trata os membros da sua família de igual forma como os outros membros da sociedade. Existe uma relação de proximidade, de valorização maior para quem está ligada ao seu subgrupo, no caso, que seria a família. Vamos ver então aqui que nesse período começa o desenvolvimento de atividades bem diferentes da caça e da coleta, né? Começa a se desenvolver o artesanato, cerâmica e aparece então a confecção de tecidos feitos de fios tanto de origem animal, como a lã, o bicho da seda, como também de origem vegetal, né? Como o linho e outras fibras vegetais para se construir tecido. Continuando. Também passa a ganhar força os ritos sagrados. É no período do Neolítico que vai surgir os primeiros centros, né, as primeiras locais de adoração dessas primeiras religiões, que eram consideradas religiões animistas, onde havia uma valorização de todos os fenômenos animados que você percebia na sociedade: o sol, a lua, o vento, o trovão, a chuva, a força de alguns animais, como o leão, o lobo, né, e o elefante. Então, essas forças, esses fenômenos naturais passam a ser valorizados e cultuados. E a primeira expressão religiosa dessas sociedades ela é uma expressão religiosa animista. Idade dos metais, entre 6.000 anos e 4.000 anos antes de Cristo, desenvolvimento da metalurgia, descobre-se então os minérios como o cobre, o estanho, o bronze e o ferro. A junção desses metais promove ligas metálicas que fazem com que os instrumentos sejam resistentes e facilmente moldáveis. E aí você tem, como eu havia dito, um aumento considerável no poder de matar os animais e também de matar outros seres humanos. Isso vai fazer com que surjam disputas. É interessante deixar isso bem claro, pessoal, porque é justamente no começo do processo de civilização, quando as sociedades passam a controlar os metais, que surgem os primeiros impérios,
né? Então, as primeiras civilizações, como os sumérios, as da Mesopotâmia, sumérios, babilônios, assírios, eles vão desenvolver a ideia de conquista. Como o meu poder de matar é maior, eu vou conquistar e eu vou dominar as pequenas sociedades primitivas à minha volta e vou fazê-los trabalhar para mim. Então, é bem interessante analisar que o desejo de conquista e de formar impérios sobre outras sociedades de uma determinada sociedade, é claro, está diretamente relacionado com o poder de matar dessa sociedade. E isso se dava a partir do controle da metalurgia. Aqui a gente tem alguns objetos do período que eram confeccionados, né, de metal. E também você passa a ter o aparecimento das cidades. As cidades, nesse momento, elas não eram como as cidades no período capitalista, que são basicamente centros comerciais e prestação de serviço. As cidades, nesse momento, elas eram normalmente centros religiosos, onde havia um local de adoração, de um ritual, de uma divindade daquelas sociedades. Eram centros administrativos, onde as pessoas se reuniam para tomar as decisões e onde vai aparecer o grupo de pessoas responsável por organizar a sociedade, que vai ser o governo, o Estado, né? Então vai ser justamente a cidade, e também servir de local de armazenamento e proteção dos alimentos e dos produtos produzidos pelaquela sociedade. As cidades, então, surgem com essas três tarefas principais, né? Centro religioso, centro administrativo e armazenamento da produção de uma determinada sociedade. As cidades passam a ser construções de várias formas, mas de pedra e de tijolos de barro, né? São as primeiras formas de construção, com divisões de moradias e também com acessos públicos, como ruas, né? Como você está vendo, por exemplo, nessa imagem. Aqui a gente tem uma outra imagem para mostrar uma cidade, né? O crescimento dela. E você então passa a ter o que a gente chama de revolução urbana, né? O crescimento onde nas cidades as relações sociais são muito diferentes daquela relação social das sociedades primitivas que ainda viviam na caverna, né? As tarefas vão ser diferentes, as relações entre as pessoas vão ser diferentes. Você passa a ter a desigualdade social a partir do trabalho e da relação com os líderes, você vai ter privilégios, consequentemente, você tem pessoas que passam a viver de forma melhor do que outras. Então você começa a ter a desigualdade social. Automaticamente, se você está num determinado grupo, você pertence então a uma classe. As classes sociais começam a aparecer justamente para demonstrar essa diferença entre a qualidade de vida das pessoas que vivem numa mesma cidade, numa mesma sociedade. Se tornam complexas as sociedades, muito interligadas, a função de cada um é importante, mas a gente não consegue enxergar exatamente e metrificar exatamente qual é a importância do trabalho de alguém, porque o trabalho ele pode ser substituído pelo trabalho de outra pessoa. Mas há uma interdependência muito grande entre as classes e a estrutura dessas sociedades. O ser humano também passa a ter uma relação muito diferente com o espaço, diferente da época da caça e da coleta, onde não havia a ideia de eu ser possuidor de um bem como um terreno ou um animal, né? Havia a ideia de que você utilizava ferramentas e que aquela ferramenta era do seu uso, mas não havia a ideia da propriedade privada, como passa a ter a partir da idade dos metais, aonde as pessoas se apossam de terras, de animais e inclusive de outras pessoas, porque passa a existir o processo de escravidão a partir de conquistas. Se eu sou uma sociedade que possuo o conhecimento da metalurgia, produzo armamentos de metal e tenho um poder de matar, eu subjugo você e passo a dizer que você tem que fazer aquilo que eu quero, eu passo a ser seu dono. Então surge a ideia, começa a surgir uma ideia de propriedade privada. Novas relações de trabalho, bem diferente do período paleolítico do período neolítico, né? Outras funções novas começam a aparecer e você passa a ter então uma especialização. O trabalho passa a ser exigido cada vez mais específico. Então, habilidades específicas passam a ser desenvolvidas para que o ser humano possa desenvolver suas tarefas. Muitas novas profissões aparecem. Gosto sempre de deixar, por exemplo, claro que é interessante imaginar que no Egito, por conta da crença da ressurreição, você tem um processo de mumificação atendido em várias classes da sociedade, e havia então a profissão
daquela pessoa que fazia com que depois de morto você fosse mumificado. Havia vários preços e formas e técnicas de fazer múmias e demonstra que é uma profissão completamente diferente da profissão de guerreiro ou de uma profissão de conhecimento, né, uma profissão de um trabalho intelectual, ou a profissão de alguém que iria trabalhar no campo, iria trabalhar no cuidado dos animais. Seria uma nova relação, né? E aí você passa a ter uma relação econômica diferente. Surge então o escambo e o comércio entre as sociedades e começa a aparecer as primeiras formas de dinheiro, né? Alguns produtos, principalmente o ouro e o sal, passam a ser trocados por mercadoria para mais tarde aqueles que receberam trocar por outras mercadorias. Então, o dinheiro ele começa a surgir neste período do finalzinho da pré-história, né, que é justamente o período da Idade dos Metais. A partir daí vai surgir então as primeiras civilizações, mas esse é assunto de uma outra aula. Obrigado por você ter assistido. Leia texto, faça exercícios e consolide o seu conhecimento. Obrigado e até a próxima.